Vamos lá, retomando a questão número 1, nós deveríamos assinalar o trecho que deixa nítido o distanciamento temporal do narrador atual com a criança que está fora da história, né? Qual dessas alternativas vocês assinalaram? A B. A B? Eu vou falar com o papai. Quando ele chegar, você vai ver. Gritou certa vez uma das teixeiras mais antipáticas. Ele estava perto, ele não estava distante. É a letra C, ok? Marco Antônio, leia para nós, por gentileza, número 2. Analise os trechos a seguir. 1. Às vezes aquelas ou outra teixeira voltava a gritar conosco e acabavam nos chamando de moleques. A segunda, uma das teixeiras era mais cordial, chamava um de nós pelo nome e dizia que éramos uns meninos inteligentes. Pronto. Continua. Acabou a questão. Não. A leitura comparativa dos trechos apresentados permite inferir a respeito das teixeiras que a. Uma das teixeiras buscava resolver o problema do barulho ocasionado pelos meninos, tentando mostrar uma atitude de respeitosa em relação a eles. Todas as teixeiras irritavam-se com o barulho ocasionado pelos meninos, e elas terminavam por ter relações intempestivas contra os garotos. C. Duas das teixeiras tentavam dissimular a raiva sentida pelo barulho ocasionado pelos garotos, pedindo uma atitude cordial para convencê-los a ir embora. D. Todas as teixeiras buscavam resolver o problema do barulho ocasionado pelos meninos, de forma respeitosa, mas os jovens agrediam física e verbalmente. E duas das teixeiras irritavam-se muito com o barulho ocasionado pelos garotos, chegando a ofendê-los, ao passo que a terceira teixeira não se incomodava com o barulho e se divertia à alegria trazida pelos jovens à rua. Então, vejam só, após a leitura desses 2 trechos, quais dessas 5 passagens realizou aí a comparação, né, que nos permitiu inferir a respeito das teixeiras? Quais foram as atitudes delas? Quais dessas opções nos falou qual foi a atitude mais convincente do texto? A, a B, a C, a D ou a E? Professora, vocês já falaram a resposta já? Nós estamos na 2. Qual que é um? Só um pouquinho, nós estamos agora na 2 analisando. A resposta da 1 é C. Lucas, você analisou a número 2 já? Quem é o Guilherme Miguel que está aqui na aula? Professor, desculpa, pensei que meu nome... Achei que eu tinha errado a sala. Quem é o aluno, por favor? É o Leonardo. Yes. E por que você está com outro nome, Leonardo? Não, pensei que eu tinha trocado. De novo. Amanda, qual que você assinalou na número 2? A letra A, muito bem. Então, a 1 é a letra C e a 2, letra A.
Por favor, Ana Gabriela, leia para nós o número 3. Analise com atenção as seguintes assertivas. 1. No trecho A, não lá o campo não presta. Argumento, aliás, sincero, de ordem técnica e, portanto, irrespondível. O narrador demonstra concordância com a opinião expressa por um dos jogadores a respeito da qualidade do campo. 2. No quinto parágrafo, verifica-se que uma das teixeiras tenta convencer os meninos a jogar mais para cima na rua. Neste trecho, a personagem deixa nítido que essa mudança de local não incomodaria os demais vizinhos. 3. A expressão "o coronel de bigodes brancos", dentro do contexto da narrativa, permite a inferência de que o pai das teixeiras impunha respeito aos mais novos. Ótimo. A respeito então, vejam só um pouquinho, Ana Clara. Desculpe, Ana Gabriela. Nós agora temos que identificar nessas 3 alternativas assertivas quais são as verdadeiras, quais estão corretas, para assim nós fazermos o que está pedindo ali embaixo. Primeiro temos que analisar uma por uma, tá? Então vamos lá. No trecho 1, não, lá o campo não presta. O argumento, aliás, sincero, de ordem técnica e, portanto, irrespondível. O narrador demonstra concordância com a opinião expressa por um dos jogadores a respeito da qualidade do campo. Essa afirmativa, ela está correta? O jogador, né? Ele expressa ali, o narrador, no caso, está expressando, está concordando com o que um dos jogadores disse? Um dos jogadores, o que ele falou do campo que eles jogavam? E não era muito bom. Isso, então, isso daí, o que falou na número 1 está correto. Na segunda, no quinto parágrafo, verifica-se que uma das teixeiras tenta convencer os meninos a jogar mais para cima na rua. Nesse trecho, a personagem deixa nítido que essa mudança de local não incomodaria os demais vizinhos. Então, vamos lá no quinto parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por que vocês não jogam mais para cima? Propôs ela com certa astúcia e falando um pouco baixo, como se temesse que os vizinhos de cima ouvissem. Não, lá o campo não presta. Argumento, aliás, sincero, de ordem técnica e, portanto, irrespondível. Vocês acreditam aí que a jogadora, uma das teixeiras, ela falou aí, ela tinha certeza que se eles fizessem isso, não iria incomodar os vizinhos? É falso. É falsa, né? Porque ela falou baixinho, tipo assim, vão lá, né? E aí, provavelmente, incomodaria, certo? E a terceira, a expressão, o coronel de bigodes brancos, na linha 48, dentro do contexto da narrativa, permite a inferência de que o pai das teixeiras impunha respeito aos mais novos. Quando nós falamos o coronel quer dizer uma pessoa que deveria nós termos respeito a ele, né? E quando diz de bigode branco, quer dizer que ele é o quê? Um coronel senhor, uma pessoa de idade, né? E nesse caso, ele impunha respeito aos mais novos? Os mais novos respeitariam ele? Por ele ser uma pessoa de idade, com o bigode branco? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, aí agora nós temos que analisar o que ele pediu. A respeito das assertivas, é correto que se afirma em. Então, eu quero saber as corretas. É aí. 1 apenas, B, 2 e 3, a C, a 2, a D, 1, 2 e 3, e a E, 1 e 3 apenas.
É aí. Aê. Muito bem. A letra E. Gabriel Marques, leia para nós a número 4, por favor. Não foi abordado no texto. Letra A, desrespeito às pessoas. B, incompreensão dos adultos. C, generosidade com o próximo. D, preconceito racial. E E, opinião dos personagens sobre algo. Qual desses itens que não foi abordado no texto? D. Letra D, preconceito racial. Leia para nós, por favor, Lucas Kuroki, a 5. Levando-se em conta a progressão da narrativa, o trecho que não constitui uma opinião no texto é A. Uma das teixeiras era mais cordial. B. Não, lá o campo não presta. C. Era uma pessoa realmente importante. D. Esses meninos estão como impossíveis. E E. As quais eu também já disse. Não apreciavam futebol. Qual dessas 5 opções não tem uma opinião? Aí? Aí. Letra E. Aí não tem uma opinião, né? As quais eu também já disse, não apreciavam futebol. Analisa, leia para nós a 6, por favor. Releia o texto, as teixeiras e o futebol. E indique o trecho a que se refere o pronome destacado. A. Às vezes aquela ou outra teixeira voltava a gritar conosco. B. Uma ou duas vezes nos transmitiu essas queixas sem convicção. Ótimo, então nós temos que voltar lá na linha 17 e 18, onde está o primeiro trecho aí. Às vezes aquela ou outra teixeira voltava a gritar conosco. Aí nós temos que achar o trecho a que se refere o pronome destacado. Esse aquela está se referindo a quê? Às vezes outra trecheira gritava com ela. Tá, mas esse aquela está se referindo a qual é o elemento, qual o fragmento do texto? Às vezes aquela outra trecheira voltava a gritar conosco quando estava nos chamar de meninos. Nossa, eu não sei, não tô falando as coisas Então dele. vamos voltar lá no texto e vamos ler. Eu tô no texto. Olha lá. Às vezes, aquela ou outra teixeira voltava a gritar conosco, não é esse pedacinho que nós temos que achar? Começa o parágrafo. Quando a gritaria na rua era maior, uma das teixeiras costumava nos passar um pito da janela, mandando a gente ir embora. Então, às vezes, aquela está falando sobre o quê? Uma das teixeiras costumava nos passar um pito da janela. Então, quem que é que ele estava falando? Aquela pessoa, aquela teixeira que ficava na janela. Ok? Então, esse fragmento que vocês deverão copiar. O que, professora? Eu vou copiar. Quando a gritaria na rua era maior, uma das teixeiras costumava nos passar um Você vai pito da copiar. janela. Uma das teixeiras costumava nos passar um pito da janela.
Ok? É para escrever só até a janela, né? Isso. Vamos lá. E agora, na linha 61 e 62, uma ou duas vezes nos transmitiu essas queixas sem convicção. Isso daí está falando sobre o quê? Vamos voltar lá na 61 e na 62. As queixas que algumas teixeiras faziam em nossa casa eram muito bem recebidas por mamãe, que lhes dava toda a razão. Esses meninos estão mesmo impossíveis. E uma ou duas vezes nos transmitiu essas queixas sem convicção. Esse pronome, essas, está falando sobre o quê? As queixas de algumas teixeiras que faziam em nossa casa. As queixas que algumas teixeiras faziam em nossa casa. Muito bem. Ok? Luiz Henrique, leia para nós, por favor, a número 7. Luiz Henrique, você pode ler a número 7 para nós? Ela tá falando mutado. Complete o texto com o pronome adequado, considerando que a pessoa não mora sozinha. Impossível, nós já verificamos todos os encanamentos do... Professora? Vejam só, a pessoa, né, que está falando essa frase, ela não mora sozinha. Então, olha só, impossível. Nós já verificamos todos os encanamentos do Nosso apartamento. Nosso apartamento. apartamento. Veja só. Colocou nós. Então, o pronome adequado é o nosso. Tem que estar na mesma pessoa. Tá bem? Você flexionou essa palavra no singular ou no plural? Plural. Nosso é plural ou singular? Singular. Singular. No feminino ou no masculino? Masculino. Masculino. Masculino.
para concordar com qual termo da oração? Nós. O Nós. nós você usou para concordar com qual termo da oração? Nós. Veja só, Diogo. Você usou o nós Encanamentos. masculino singular para concordar com que palavra, Mariana? Encanamentos. Apartamento, olha lá. Isso, apartamento. Nosso apartamento. Se fosse apartamentos, aí seria nossos apartamentos. Tá? Como é apartamento, então é singular masculino. Certo? Oito. Na frase, nosso desejo para este planeta é que todos os seres tenham sua vida preservada. Ah, quais palavras são pronomes? Nesse trecho, nessa frase. Eu tenho aí alguns pronomes. Quais são eles? Este. Nosso, Para. Este. Sua. e tem mais um. Sua. Tem sua aí? Nós já falamos o sua. Nosso, este, sua e todos. Qual, prof? Este nosso é? Nosso, este, todos, sua. Obrigada. Bem, a qual pessoa do discurso cada pronome está relacionado? Se é primeira, segunda ou terceira pessoa? O nosso. Terceiro. Nosso, eu, ele. Nós. Primeira pessoa do plural. Então qual é? Primeira pessoa do plural. Nosso, primeira pessoa. O este. Volta lá, gente, na tabelinha que vocês preencheram. Este é segunda pessoa? Terceira pessoa. Todos. Terceira pessoa. E sua? Segunda. Sua? Terceira Olha, pessoa. página 48, gente. Terceira pessoa. Terceira pessoa. Então, este, todos e sua. Terceira pessoa. Nosso, primeira pessoa. Ok? Finalizamos a parte da apostila até a página 50. Agora, por favor, peguem os CAs. Todos com os CAs abertos. Por favor, página 31.
Prof, qual era a página? 31. Ok? Então, vamos lá. Na página 31, nós temos concordância verbal. Ok? Todos localizaram? Ótimo, então vamos lá. Concordância verbal. Concordância do verbo com o sujeito simples. O que é um sujeito simples? Sujeito que só tem um verbo, eu acho. Não, eu não lembro. Só tem. Não ligo. Ai, como é que é o nome? Só tem um núcleo. E Esse sujeito simples é quando eu tenho apenas um núcleo do sujeito. Então, vamos lá. O verbo da oração concorda em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira, com o núcleo do sujeito simples. Olha o exemplo. Eu farei uma viagem. Qual é o núcleo do sujeito desta oração? Eu, certo? Está falando de uma única pessoa. Essa pessoa, ela está no singular ou ela está no plural? No singular. Essa pessoa é qual do discurso? Primeira, segunda ou terceira? Primeira, certo? Eu. Então, primeira pessoa do singular é o meu núcleo. Então, o meu verbo também terá que estar conjugado na primeira pessoa do singular. Eu farei uma viagem. Certo? Na próxima oração, nós faremos uma viagem. Quem é o sujeito da oração? Nós. Qual é o núcleo? Nós. Nós é primeira, segunda ou terceira pessoa? Vamos, sétimo ano? Terceira. Não, peraí. primeira, velho. Nós é Gente, primeira. vocês Não, não é todo podem lugar. esquecer daquela sequência. Eu, tu, ele ou ela. Essas são as pessoas do singular. Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. Nós, vós, eles ou elas são pessoas do plural. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. O nós, qual é a pessoa? Primeira do plural. Muito bem, então não posso esquecer isso daqui. São pessoas do singular. Anota no caderno isso daqui, esse rascunho que eu acabei de fazer aqui. E nós, vós e eles, pessoas do plural. E na sequência, singular, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Plural, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa.
Anotando, Diogo, no caderno isso daqui, por favor. Todos anotando. Isso daqui vocês não podem esquecer. Singular, plural. Anotaram? Sim. Então, vamos lá. Continuando, retomando a explicação. Nós faremos uma viagem. Nós, qual é a pessoa do discurso? Primeira do plural. Primeira pessoa do plural. Se o sujeito, o núcleo do sujeito simples é primeira pessoa do plural, o meu verbo também terá que estar na primeira pessoa do plural. Nós faremos uma viagem. Perguntas referente à concordância do verbo com o núcleo do sujeito simples? Não? Posso dar sequência? Agora, concordância do verbo com o sujeito composto. O que é um sujeito composto? Quando tem mais de um Quando tem mais de um sujeito. Quando eu tenho mais de um núcleo do sujeito. Muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho núcleos do sujeito ligados por E. Vejam só. Verbo posicionado depois do sujeito composto, o verbo fica no plural. Então, vejam só. Se o verbo estiver depois do meu sujeito composto, ele tem que estar no plural. Olha aqui o exemplo. Prédio e casas compõem o cenário. Por que compõe, professor? O verbo foi para o plural. Porque eu tenho prédio e tenho casas. Tá bem? É um sujeito composto esta oração. E o meu verbo está após o sujeito composto. Certo? Pergunta? O outro exemplo, a outra regrinha. Verbo posicionado antes. Olha aqui, agora é antes do sujeito composto. O verbo pode ficar no plural ou concordar com o primeiro núcleo. Compõem o cenário, prédios e casas. Está no plural porque o meu sujeito é composto e o verbo está antes do sujeito. Como também pode estar no singular, compõe o cenário, prédio e casas. Prédio está no singular. Então, se eu for concordar o verbo com o primeiro elemento do sujeito composto, o verbo pode ficar no singular. Tá bem? Porque o verbo está antes do sujeito composto. Então, eu tenho dois usos aí. Eu coloco no plural o verbo por conta do meu sujeito composto, ou eu
flexiono de acordo com o primeiro núcleo, tá? Se fosse casas antes aqui, compõe o cenário casas e prédio. Seria compõe ou compõem? Compõe. Compõem. Porque Porque casas está no plural e veio primeiro. Plural, tá bem? Então, eu tenho que observar sempre isso. Se eu quiser flexionar de acordo com o sujeito composto, eu utilizo